Enquanto Dentes de Sabre organiza a execução do Wolverine a sangue frio, o General Ross informa ao Coronel Wade que o programa Arma X irá acabar, e o líder do programa ameaça criar um verdadeiro caos usando as habilidades telepáticas de Charles Xavier, que está sendo controlado por ele. Durante a invasão do Iraque no Kuwait sob o comando de Saddam Hussein no início da década de 90, os Estados Unidos liderou uma coalizão internacional para expulsar as forças iraquianas. E no meio de uma das operações, o exército americano que transportava uma carga especial foi atacada. Dessa forma, Nick Fury, que estava liderando a missão, pede reforços terrestres e aéreos, e o Coronel Wade pergunta por quê, pois sabe que eles estavam preparados para aquele tipo de imprevisto. Com isso, Fury diz que os soldados inimigos não são um problema, já que os idiotas bombardearam a gaiola de adamante onde estava a Arma X. Naquele momento, eles são atingidos mais uma vez, e todos os americanos aparentemente morrem. E quando os iraquianos se aproximam dos corpos, eles percebem que a gaiola de metal está vazia e ficam se perguntando que tipo de animal eles carregavam ali. Com isso, eles ouvem um barulho estranho e a criatura que estava na gaiola se aproxima. E antes dos soldados perceberem a presença dele, a maioria deles são assassinados. Desse modo, apenas um deles fica vivo. E quando ele olha para trás, percebe que o sujeito que estava na jaula matou todos os seus companheiros e foge dali desesperado. E antes do Arma X começar a segui-lo, ele percebe através dos seus sentidos que um dos homens que estava com ele ainda está vivo e se aproxima dele. E quando notamos que se trata do Nick Fury, percebemos que ele também perdeu um olho. Com isso, ele diz para a Arma X que não tem medo de morrer e que está pronto para encontrar o diabo desde que tinha 18 anos. E enquanto o combatente olha para a morte em pessoa, ele pede apenas para não acertar a sua cara, pois será muito triste para sua velha identificar o seu rosto desfigurado. 17 horas depois, no acampamento dos americanos, vemos todos muito preocupados com a equipe que transportava a jaula. Com isso, voltamos para o local onde aconteceu o combate. E no instante em que eles percebem que o corpo do Nick Fury não está lá, eles informam ao Coronel Wade e ele manda todos continuarem com a busca. Naquele momento, um dos homens entra na tenda informando que o Wolverine foi encontrado. Dessa forma, notamos que ele está se aproximando do acampamento carregando o Nick Fury. Com isso, o mutante que já estava exausto cai no chão e os soldados se aproximam dele. Com isso, o Coronel Wade atira no infeliz e os outros colocam o Nick Fury em uma maca. E quando os soldados se perguntam por que o Arma X ajudaria um deles, Wade dá a ordem para colocarem aquele monstro em uma jaula. Dessa forma, voltamos para os dias atuais e vemos Nick Fury chegando em seu apartamento. E quando ele pede para o computador passar todas as mensagens da secretária eletrônica para ele, a máquina informa que ele tem 65 mensagens e ele pede para deletar todas de telemarketing, organização religiosa e de mulheres que ele prometeu ligar e deu um bolo. Desse modo, o computador diz que restaram apenas 3 mensagens e o agente pede para mostrar. Com isso, uma conhecida voz informa que não tem muito tempo e Fury ouve o recado atentamente. Enquanto isso, no quartel-general da Arma X na Finlândia, Jean pergunta para Wolverine se ele está acordado e informa que precisa confessar uma coisa para ele. E quando percebemos que eles são vizinhos de quarto, ela começa a dizer que depois de ficar 6 semanas naquele lugar tão terrível, ela finalmente o entende, pois agora sabe o motivo dele ter odiado tantas pessoas no passado e o fato dele ainda ajudar o professor Xavier em seu sonho de coexistência entre humanos e mutantes depois de tantos anos de tortura e ainda voltar para aquele inferno para salvar os X-Men. Com certeza mostra o quanto ele tem esperança no coração e pede desculpas por ter duvidado dele. Em seguida, notamos que Ciclope está acordado ouvindo tudo na cama de cima e a Ruiva informa que precisa dizer aquilo antes de algo ruim acontecer com eles. Dessa forma, Wolverine comenta que está tudo bem e acrescenta que tudo está indo como planejado. Nesse interim e outra parte do QG, vemos o Coronel Wade conversando com o General Ross por videochamada. E quando o general diz que precisa desligar a ligação, Wade
Wade pergunta se é verdade que a SHIELD irá encerrar o programa Arma X nos próximos 2 anos, e o Ross informa que não tem tempo para aquela conversa e pede para ele perguntar para um dos diretores financeiros. Dessa forma, o coronel diz que não quer esperar 6 meses para ter uma resposta oficial e exige que ele seja sincero. Com isso, Ross responde que é verdade e que os mutantes que estão sob o comando dele serão realocados e substancialmente compensados de acordo com o tempo de colaboração. E quando o coronel começa a reclamar, Ross informa que ninguém sairá perdendo, pois os funcionários do programa Arma X terão emprego garantido dentro da organização. Entretanto, Wade comenta que mais mutantes estão aparecendo a cada dia e que a decisão de acabar com a Arma X é inaceitável, já que o programa Sentinela foi uma ideia estúpida e o investimento de 150 bilhões no programa Super Soldado não deu resultado desde 1942. Ao ouvir aquilo, o general diz que eles já tomaram as devidas providências e Wade pergunta quem o governo irá chamar se algum mutante decidir atacar a Casa Branca novamente e informa que os companheiros de Magneto ainda continuam à solta. E antes do Ross desligar a ligação por já estar de saco cheio, o coronel mostra o corpo do Charles Xavier conectado a vários tubos e informa que aquele capacete na cabeça dele amplia os seus poderes 1000 vezes. Desse modo, Ross manda evacuar o prédio e Wade informa que é inútil, pois as portas e janelas já estão lacradas. E quando o general pergunta o que ele espera conseguir com isso, o coronel informa que irá tomar o controle da SHIELD e continuar dando duro em todos os mutantes. E depois de fazer um discurso sobre segurança nacional e tornar o mundo um lugar melhor, Wade se despede de Ross e o prédio explode. Pouco tempo depois, vemos Wolverine amarrado com dentes de sabre e outros homens armados no meio da neve. E quando um dos soldados mostra uma churrasqueira, Logan pergunta o que eles irão assar e Dentes de Sabre responde que é uma coisa muito especial. E no instante em que ele abre, vemos uma pasta de arquivo e Wolverine pergunta se é o que ele está pensando. E quando notamos que é uma pasta confidencial da SHIELD, Victor informa que são 375 páginas de arquivos secretos da SHIELD sobre ele e que tem informações até de quando ele era da escola. E no momento em que ele começa a queimar os papéis, Wolverine parte para cima dele e os soldados mandam bala para cima do baixinho. E quando ele cai no chão, Dentes de Sabre confessa que o odeia desde o dia em que ele apareceu com os poderes iguais aos dele e impressionando todos, chegando ao ponto de colocarem ele como o número 1. Depois ele diz que a única coisa boa que ele lembra foi de quando ele matou a mulher e o filho do Logan. E no instante em que ele diz que aquilo é mentira, Dentes de Sabre comenta que ele nunca irá saber a verdade e que em breve ele será apenas um rato de laboratório novamente. Desse modo, Wolverine começa a rir, deixando o Victor irritado. E no momento em que o vilão começa a pisar na cabeça do Logan, o herói diz que em breve alguns aliados dele irão chegar no complexo da Arma X. Com isso, voltamos para a prisão e Cornelius informa para Wade que percebeu uma anormalidade nos exames de raio-x do Wolverine, pois achou uma coisa estranha no intestino grosso dele. E quando o coronel analisa a chapa do abdômen, percebe que se trata de um dispositivo de rastreamento e joga o raio-x em cima do cientista muito irado. Naquele momento, alguma coisa acontece dentro do complexo e o local fica escuro, ou seja, a energia do local foi cortada. Com isso, Wade comenta que aquilo não é bom, pois não tem como segurar os mutantes sem energia. Dessa forma, os X-Men saem de suas celas e os soldados mandam todos voltarem. E como ninguém obedece, um dos seguranças informa que não precisa de energia para detonar os implantes em suas cabeças. Naquele momento, a Irmandade dos Mutantes aparece informando que os prisioneiros não estão mais com os implantes no cérebro e Feiticeiro Escarlate mostra todos os chips em sua mão, ou seja, o programa Arma X não controla mais os X-Men. Bom, meus amigos, esse foi mais um vídeo de história para vocês. E se você gostou, deixe um like e um comentário para dar uma força no canal e se inscreva para se tornar um habitante do Planeta Vital. A narrativa que vocês acabaram de assistir possui o roteiro de Mark Millar e editor-chefe Joey Quesada. Foi publicado em 2001 e corresponde à revista Ultimate X-Men Volume 1, número 11, pela editora Marvel Comics. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e nos encontramos no próximo, que será o último dessa saga.